Bom dia, Nova Kids! Está começando mais um momento da história. Você está preparado para aprender mais sobre a palavra de Deus? Eu tenho certeza que sim. Mas antes, vamos relembrar as nossas regras da sala? E a nossa primeira regra é sentar corretamente. Então eu sei que você sabe muito bem o que você tem que fazer agora, né? Sente da mesma forma que você senta aqui na igreja, aqui no Nova Kids. Você vai fazer a mesma coisa aí na sua casa. E a nossa segunda regra é fazer silêncio. Muito importante, hein, crianças? Deixe para conversar só depois. E a nossa terceira e última regra é prestar atenção. Você quer aprender tudo sobre a nossa história de hoje? Então preste muita atenção, tá bom? Crianças, a nossa história de hoje está muito legal. Hoje nós iremos aprender mais uma vez um pouco sobre Daniel. E a história de hoje está lá no livro de Daniel, né? No capítulo 5 e no capítulo 6. E crianças, hoje nós vamos ver uma situação muito difícil que Daniel passou. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas por que, tio Mateus? Por que fizeram isso com ele? O que Daniel mereceu para estar lá na cova dos leões? Você vai já saber por que Daniel passou por toda essa situação. Mas para você entender melhor, vamos voltar um pouco lá atrás, um pouquinho atrás, para você saber direitinho o que aconteceu. Vocês lembram que na semana passada nós falamos que o rei Nabucodonosor, depois de tudo que ele passou, ele ainda reinou 43 anos, crianças. E depois disso, o seu sucessor foi um homem chamado Belsazar. Belsazar foi o rei da Babilônia depois de Nabucodonosor. Mas olha só, o rei Belsazar ele não ficou muito tempo não, viu, crianças? Porque o rei Belsazar, ele fez uma coisa horrível aos olhos do Senhor e ele sofreu consequências por isso. Sabe o que foi que ele fez? O rei Belsazar, ele deu uma festa, crianças. E nessa festa, ele usou utensílios que eram sagrados, objetos sagrados, que era lá do templo do Senhor, quando Nabucodonosor roubou e trouxe para a Babilônia. O rei Belsazar, ele era idólatra e não tinha nenhum respeito por Deus, crianças, e por isso que ele sofreu fortes consequências por causa desse erro. Muito bem, ele usou, os pratos e os talheres de ouro, que era do templo do Senhor, usou com seus convidados. E nesse mesmo momento, uma mão apareceu na parede escrevendo palavras que nenhum deles estavam entendendo o seu significado. E foi aí que ele mandou chamar Daniel para desvendar aquele mistério, para dizer para eles o que significava, né? E quando Daniel chegou, Daniel interpretou para ele, Daniel disse para ele o significado daquelas palavras. O significado, crianças, era que o rei Belsazar iria morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. E quem veio no lugar dele foi um homem chamado Dário. Agora, o rei da Babilônia era o rei Dário, tá, crianças? Muito bem. Quando o rei Dário, foi nomeado rei, na Babilônia, ele mandou convocar 120 pessoas para trabalhar no seu reino. Eles iriam trabalhar como sátrapas. E dentro dessas 120 pessoas, ele convocou 3 para ser supervisores. E Daniel estava entre os supervisores, crianças. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas sátrapa, tio Mateus, o que é sátrapa, né? Nunca ouvi falar essa palavra sátrapa. Crianças, os sátrapas, eles tinham uma função muito importante, né? Eles observavam tudo de perto o que acontecia na Babilônia, né? Eles prestavam contas ao rei. Tudo que acontecia, eles passavam para o rei saber de tudo. Entendeu? Essa era a função dos sátrapas. E Daniel, ele era, como eu disse, estava trabalhando como supervisor e estava se destacando. O rei Dário estava observando Daniel e via qualidades em Daniel, né? Ele começou a gostar mais de Daniel. Então, ele pensou em colocar Daniel em um cargo maior. Ele achava que Daniel tinha capacidade de estar num cargo maior. Ele queria colocar Daniel, crianças, como governador da Babilônia. Daniel estaria acima dos outros sátrapas e dos outros supervisores. E isso causou uma enorme inveja naqueles sátrapas e supervisores. Eles ficaram chateados por causa dessa situação. Ficaram pensando, mas por quê? Só com Daniel? Será que Daniel é melhor do que nós aqui? Né? Por que o rei só gostou de Daniel? Eles não gostaram nada disso, crianças. Foi aí que eles tiveram uma ideia. Eles começaram a planejar alguma coisa para prejudicar Daniel. A ideia deles foi a seguinte: olha,
vamos ficar vigiando Daniel. Aonde Daniel for, nós vamos enviar algumas pessoas para olhar ele, ver o que ele está fazendo. Vai que de repente a gente encontre algo ruim nele e a gente pode acusar ele, falar alguma coisa para o rei que ele fez de errado, né? Para prejudicar. Então, crianças, aonde Daniel ia, os sátrapas enviavam vigias, né? Pessoas para olhar Daniel. Daniel estava lá na casa dele e os sátrapas enviavam pessoas para vigiar Daniel, queria ficar olhando Daniel, o que ele estava fazendo. E isso aconteceu por um certo tempo, né? Até que chegou um momento que eles cansaram. Eles cansaram porque eles não estavam encontrando nada que pudesse acusar Daniel, né? E eles começaram a pensar, não, isso está sendo em vão, né? A gente tem que mudar essa estratégia. Porque ao invés de eles encontrarem algo ruim em Daniel, eles só estavam vendo coisas boas, qualidades em Daniel. Você sabia que Daniel, ele também era um homem muito trabalhador? Ele era muito dedicado no trabalho, crianças. Por isso que o rei observava ele, por isso que ele se destacava. E aqueles sátrapas sabiam disso. Então, eles trocaram de estratégia, né? Não, vamos mudar porque não está legal. Não estamos encontrando nada, está sendo em vão, então a gente tem que trocar. Foi aí que eles tiveram outra ideia. Aquelas pessoas, elas sabiam que Daniel era um homem muito fiel e temente ao Senhor, crianças. E foi exatamente aí que eles iriam mexer com Daniel, tocar aí nessa ferida, né? E eles tiveram uma ideia e foram lá conversar com o rei. Os sátrapas foram adiante do rei, junto lá com seus informantes, né? E eles foram fazer o seguinte lá. Eles foram convencer o rei a emitir um novo decreto, né? Eles falaram assim para o rei emitir um novo decreto em que durante 30 dias ninguém poderia orar a nenhum deus lá na Babilônia, né? Ninguém poderia orar a nenhum deus, nem os deuses falsos deles, nem ao nosso Deus verdadeiro. E foi aí, crianças, que eles conseguiram convencer ao rei, né? Porque eles só podiam orar a uma pessoa, ao próprio rei, durante 30 dias. E quem desobedecesse essa ordem seria lançado na cova dos leões, né? Iria virar comida de leões. E o rei Dário, né? Como ele era um rei idólatra, ele era pagão, ele gostou daquela ideia, crianças, porque ele ia ser exaltado, né? Ele ia ser adorado, ia ser bom para ele. Ele também gostava disso, né? E os sátrapas continuaram insistindo e fizeram questão de lembrar ao rei e disseram assim para ele: rei, mas lembra que esse decreto ele tem que ser de acordo com a lei dos medos e dos persas, viu? Você sabe o que era a lei dos medos e dos persas, crianças? Era uma lei que não podia ser alterada. Era uma lei muito poderosa, muito forte. Então, depois que o rei assinasse aquele decreto, ele não poderia mais mudar. E foi exatamente o que o rei fez. O rei assinou o decreto, crianças. Ele foi lá, assinou o decreto em que ninguém poderia orar a Deus durante 30 dias. E quem orasse seria lançado na cova dos leões. Muito bem. É importante falar, crianças, que o rei Dário, ele não sabia da intenção dos sátrapas, viu? Eles não sabiam que aqueles sátrapas, eles queriam, na verdade, prejudicar Daniel. E então ele assinou o decreto. Muito bem. Quando Daniel soube do que estava acontecendo, Daniel foi para sua casa, né? Ele foi para sua casa e orou ao Senhor. E orou ao Senhor, crianças. E o mais interessante é que Daniel, ele tinha um costume de orar a Deus com as janelas abertas, olhando em direção a Jerusalém, né? E foi exatamente isso que ele fez. Ele orou ao Senhor naquele momento. Mas ele não fez isso porque ele queria provocar o rei, o decreto do rei. Ele não fez isso só porque o rei falou que não era para fazer. Ele fez isso, crianças, porque ele tinha um costume de orar a Deus, né? Ele tinha comunhão com Deus. Todos os dias Daniel orava cerca de 3 vezes, agradecendo e adorando ao Senhor. E mesmo com o decreto proibindo, nesse dia não foi diferente. Olha só que interessante essa situação, né, crianças? Daniel, ele nos mostra agora uma grande lição. Sabe que lição é essa? É que nos momentos difíceis é que nós temos uma oportunidade
a oportunidade de confiar em Deus. Foi exatamente isso que Daniel fez naquele momento. Vocês não acham que Daniel, ele poderia muito bem esperar 30 dias, né? 30 dias sem orar, para não se complicar? Ele poderia, mas ele não fez isso porque Daniel era um homem fiel ao Senhor. E ele escolheu confiar em Deus, né? Mesmo sabendo que ele poderia ser jogado na cova dos leões. Daniel escolheu confiar no Senhor. Crianças, a palavra de Deus, ela nos ensina a obedecer os nossos líderes, né? As nossas autoridades. Nos ensina a seguir corretamente, né? E obedecer às leis do nosso país. Mas quando as nossas autoridades e as nossas leis vão contra a vontade de Deus, nós temos que escolher obedecer ao Senhor, viu? E foi só por causa disso que Daniel não obedeceu à ordem do rei, porque ele escolheu obedecer a Deus. Crianças, vocês lembram das qualidades do caráter de Daniel? Nesse momento, Daniel colocou em prática as qualidades do caráter dele. Ele precisou ter muita convicção, né? Ele precisou ter convicção para confiar e acreditar que Deus ia ajudar ele, que Deus ia estar com ele naquele momento. Integridade, crianças. Como Daniel era um homem muito correto, ele fez aquilo que estava no seu coração, que era certo no coração dele. E outra coisa mais importante, coragem. Lembram da coragem, criança? Ele foi muito corajoso naquele momento, muito corajoso. Não é verdade? Era um momento difícil. Ele sabia que ele poderia morrer por estar orando, mas ele foi corajoso, ele foi muito corajoso. Assim também nós devemos ser. Nós devemos ser corajosos. Você deve ser uma criança corajosa quando passar por um momento difícil. E sabe o que é mais legal disso tudo, crianças? É que Daniel, ele não nasceu com nenhuma dessas qualidades. Ele não nasceu com coragem. Ele pediu coragem a Deus e Deus deu coragem para ele. E você? Você se considera uma criança corajosa? Você quer ser corajosa? Você quer? Então ore ao Senhor. Peça a Deus coragem. E você pode ter certeza que Deus vai fazer de você uma criança muito corajosa, viu? Muito bem, vamos então voltar à nossa história. Daniel fez a oração dele lá, na casa dele, com as janelas abertas. E desse dia não foi diferente. Os vigias viram tudo, crianças. Eles observaram Daniel orando, né? E naquele mesmo momento, eles já voltaram, já contando depressa, para contar para os sátrapas o que tinha acontecido. E esses não pensaram duas vezes, foram lá na presença do rei. E falaram com o rei: ó rei, lembra de Daniel, aquele exilado de Judá? Lembra dele? Aquele cara que o senhor gosta? Rei, aquele Daniel, ele não obedece às tuas leis. Daniel não está nem aí para o que o senhor fala. Ele não obedeceu o decreto. E por isso, rei, o senhor deve jogar ele na cova dos leões. Daniel merece estar lá com os leões. Falaram isso para o rei, crianças. E o rei ficou extremamente triste. O rei Dário não gostou nada daquela informação. Ele ficou triste, porque ele gostava de Daniel. Ele não queria que Daniel fosse jogado na cova dos leões, criança. E os sátrapas, eles observaram isso. Eles viram que o rei Dário ficou triste por causa de Daniel. E eles fizeram questão de lembrar o rei: ó rei, lembra lá da lei dos medos e dos persas, hein? É uma lei que não pode ser alterada. E o rei ficou ainda mais triste por conta disso. Depois disso, crianças, o rei ficou muito preocupado, né? Ele ficou muito preocupado, passou o dia pensando em Daniel e passou o dia buscando de alguma forma tentar ajudar Daniel. Ele falou com quem ele poderia falar para tentar anular aquele decreto, para que Daniel não fosse jogado na cova dos leões. Mas infelizmente não teve jeito, né? Não teve jeito. Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. E o rei Dário ainda chegou a falar para Daniel: Daniel, eu espero que o seu Deus, o Deus a quem você confia e serve, eu espero que ele guarde você, que ele proteja você dessa situação. Crianças, Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Pode pegar. Ele estava ali naquela situação. Aqueles leões estavam famintos. Eles iriam devorar Daniel. E depois disso, depois que Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei Dário voltou lá para o seu palácio, para a sua casa,
e passou a noite toda preocupado, né? Ele ficou tão preocupado, mas tão preocupado, que ele não conseguiu nem dormir, crianças. Ele nem conseguiu dormir. E ao amanhecer, ele foi depressa atrás de Daniel, lá na cova, e gritou: Daniel, Daniel, você está me ouvindo, Daniel? E por incrível que pareça, crianças, Daniel respondeu. Daniel estava bem e disse para o rei que Deus havia enviado um anjo para salvar Daniel. O anjo esteve com Daniel lá dentro da cova dos leões e o anjo fechou a boca dos leões. E nada de ruim aconteceu com Daniel. Crianças, Deus protegeu Daniel nesse momento, enviando um anjo, né? E quando o rei Dário soube do que estava acontecendo, soube que ele estava bem, o rei Dário mandou imediatamente tirar Daniel dali. Mandou tirar Daniel na cova dos leões. E Daniel saiu de lá. E quando ele ficou impressionado em ver que Daniel estava bem, né? Nada de ruim tinha acontecido com Daniel. Os leões não fizeram absolutamente nada para ele. Então, crianças, o rei mandou chamar imediatamente os sátrapas e os supervisores, aquelas pessoas que tinham prejudicado Daniel. E ordenou que aqueles sátrapas fossem jogados na cova dos leões. Eles foram jogados na cova dos leões, crianças, porque eles prejudicaram Daniel. E olha só que interessante. Antes mesmo de eles chegarem no fundo da cova, os leões atacaram eles e despedaçaram todos eles. Todos eles foram mortos por aqueles leões famintos. E depois disso, Deus abençoou Daniel, né? Daniel foi abençoado por Deus. Deus honrou ele e ele prosperou. E mais, o rei Dário emitiu um novo decreto, crianças. E nesse decreto, o rei ordenava ao povo da Babilônia que o povo da Babilônia reverenciasse o Deus de Daniel, porque só o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Olha só que história legal, né, crianças? Essa história é muito legal. A gente tem aprendido muitas lições com a vida de Daniel nessas últimas semanas, não é verdade? Nós temos aprendido muitas coisas boas, a convicção, a integridade, a coragem de Daniel. É impressionante como Deus tem sido fiel com Daniel, porque Daniel também tem sido fiel com o Senhor, não é verdade, crianças? Mesmo naquele momento ali difícil, Daniel poderia ter se acovardado, né? Ele poderia ter se omitido ali, mas não. Daniel escolheu confiar em Deus. Crianças, assim como Daniel, você também tem sempre que escolher obedecer ao Senhor. Quando você estiver passando por um momento difícil, parece que você está sozinho, que você é o único ali passando por aquilo. Lembre de Daniel. Daniel também era o único. Daniel confiou no Senhor. Pensa comigo. Daniel foi jogado dentro de uma cova, né? Onde tinha leões famintos. A possibilidade de Daniel sair vivo dali era praticamente zero. Mas Deus, o nosso Deus é um Deus do impossível, né? Ele enviou um anjo para proteger Daniel e Daniel saiu dali ileso. Ele estava bem, né? Eu espero, criança, que vocês tenham aprendido muito com a história de hoje. Tenham tirado uma lição muito importante para vocês, em que nos momentos difíceis nós devemos confiar em Deus. Vamos agora abaixar nossas cabeças e vamos orar? Então oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela vida de cada criança que está aqui, que aprendeu um pouco mais sobre essa história. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha dar coragem para essas crianças, para que elas possam enfrentar, Senhor, qualquer medo que elas tenham. Que o Senhor venha ajudar elas, para que elas possam confiar em Ti, assim como Daniel confiou no Senhor no momento difícil. Abençoa o dia de cada criança, Senhor, protege e guarda. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Essa foi a nossa história de hoje. Não se esqueça das qualidades do caráter de Daniel: integridade, convicção e coragem. Não se esqueça dessas qualidades, crianças. E é isso. Essa foi a nossa história de hoje. Domingo que vem tem mais. Não perca, viu? Tchau!